Olá, meu nome é Yuli, sou graduada em agronomia pelo FV Campus Florestal e hoje representarei o trabalho intitulado como Respostas fotossintéticas e ajustes morfológicos de gramíneas C4 submetidas ao déficit hídrico em solos ácidos. O orientador foi o professor Eduardo Guzmão. Os sistemas de produção de gado de corte de leite no Brasil fazem uso das pastagens, que é tida como a principal fonte de alimentação animal devido aos baixos custos de produção, a grande disponibilidade de áreas, alta capacidade de produção e o clima satisfatório ao seu desenvolvimento. Conforme é possível observar nesse mapa, no ano de 2020, a área estimada de pastagem no Brasil era em mais de 150 milhões de hectares, dos quais mais de 50% dessa área apresentava-se com diferentes níveis de degradação, sendo que 47,7% apresentava-se sem degradação, 38% com degradação intermediária e 14,3% severamente degradado. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar as respostas fotossintéticas e ajustes morfológicos em 4 espécies de gramíneas C4, sendo elas Hydropogon gaianus, Uroglobrizantha, Urochlodecomas e Megartiçus máximos, submetidas ao déficit hídrico e acidez do solo. A hipótese do trabalho foi que o déficit hídrico combinado com a acidez do solo afeta o metabolismo fotossintético das espécies de gramíneas forrageiras, reduzindo a sua fotossíntese, qualidade e biomassa, formando pastagens com menor potencial como fonte de alimento para o gado e reduzindo a contribuição para os menores índices de degradação do solo, sendo em maiores proporções das espécies como Hydropogon gaianus e Megartiçus máximos do que no gênero Urocloba. Metodologia. O experimento foi realizado na UFV, Campus Florestal, em casa de vegetação. Para isso, utilizou sons de solo. Os cultivares estudados foram Marandu, Basilisque, Mombaça e o Hydropogon gaianus. Primeiramente, foi realizado o teste de incubação com calcário dolomítico nas concentrações de 0 a 5 gramas por quilograma de solo, e também com sulfato de amônio, nas concentrações de 0 a 0,2 gramas por quilograma de solo. Como resultado, temos que no gráfico A, que a acidificação do solo nos forneceu uvas que não tenderam ao equilíbrio, e por isso escolhemos a concentração maior, que equivale a 0,2 gramas de sulfato de amônio por quilograma de solo, e conferiu maior acidificação do mesmo. E com relação ao gráfico B, que faz menção à alcalinização do solo, a curva de concentração 1 foi a que mais tendeu ao equilíbrio. Por isso, a concentração escolhida foi de 1,25 gramas de calcário dolomítico por quilograma de solo. Bom, o solo ele foi misturado com areia, sendo 2 solo para 1 de areia. O volume total foi de 0,64 metros cúbicos. E a adubação foi realizada com fosfato simples. Após 15 dias, foi realizado o desbaste, deixando 2 plantas no vaso. E conforme a área foliar das plantas tiveram cobertura em 70% do vaso, houve um corte de uniformização a 10 centímetros para todas as espécies. E, posteriormente, adubação com ureia. O primeiro corte, por sua vez, foi realizado quando as espécies atingiram as alturas de interesse, aqui representados por essa tabela, onde a espécie, as alturas de entrada e saída e a rebrota em dias para cada espécie. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2x2, com 5 repetições, sendo avaliados pH 5, representado por H+, e pH 6,9, representado por OH-, em sistema irrigado, representado pela letra C, e não irrigado, representado pela letra S. Os dados foram submetidos à nova e ao teste tanque a 100% de probabilidade, e foram utilizados o programa R para rodar a estatística e o SigmaPlot para a confecção dos gráficos. Bom, após o corte e a rebrota, foi iniciado um déficit hídrico, e com isso, as leituras. Primeiramente, das trocas gasosas com o IRGA, clorofila, através do clorofilog, e da fluorescência, através do minipam. Quando a taxa fotossintética líquida atingiu a 0, também foi se medido o potencial hídrico foliar, o teor relativo de água e o vazamento de eletrólitos. Em relação aos resultados de discussão, primeiramente é possível observar para a fotossíntese, né, ao longo do tempo, para todas as espécies avaliadas. É possível observar que os tratamentos sob déficit hídrico foram que combinaram das menores taxas fotossintéticas para todas as espécies avaliadas, principalmente no período de máximo estresse representado por essa linha tracejada. E após a reidratação dessas plantas, né, aqui apresentada depois da linha tracejada, é possível observar que as plantas sob tratamento com déficit hídrico associado a pH 6,9 se recuperaram, mas não se recuperaram em pH 5, com exceção da Urochlobrissantha, e o mesmo foi observado para contância estomática e para transpiração. A relação CO2 interna e CO2 da atmosfera, é possível observar que não houve
diferença estatística entre os tratamentos avaliados para todas as espécies, indicando que o CO2 não foi um fator limitante para a fotossíntese. De encontro com que alguns pesquisadores indicam que a redução na fotossíntese nas plantas C4 é principalmente devido a restrições bioquímicas e não restrições estomáticas. Já a eficiência no uso da água, é possível observar que houve uma redução, principalmente dos tratamentos não irrigados, no período de máximo estresse. E a uroclobrizanta foi a única que não apresentou diferença estatística entre os tratamentos, sendo indicativo que foi a melhor na eficiência do uso da água. Já com relação às clorofilas, é possível observar que houve redução do teor da clorofila A nas folhas, principalmente no período de máximo estresse, e que após a recuperação das plantas, é possível observar que os tratamentos do déficit hídrico associado a pH 6,9, as espécies se recuperaram. No entanto, sob o tratamento não irrigado em pH 5, não houve recuperação de nenhuma das espécies. O mesmo observado para a clorofila B e também para a clorofila total. Já a razão clorofila B, é possível observar ao final do experimento que houve maior acúmulo de clorofila A com relação à clorofila B para o tratamento não irrigado associado a pH 5. E apenas o megaartiço máximo que não apresentou diferença estatística ao longo de todo o experimento. A fluorescência inicial. É possível observar que houve diferença estatística apenas na uroclobrizanta. No período de máximo estresse, ao final do experimento, houve maior fluorescência inicial do tratamento sob déficit hídrico associado a pH 5, sendo indicativo de uma estratégia para a dissipação do excesso de energia dessa planta. Já a eficiência quântica máxima do fotossistema 2. É possível observar que houve redução, principalmente no período de máximo estresse, mas pode-se constatar que houve dano do fotossistema 2 para todas as espécies avaliadas, dado que o valor ficou abaixo de 0,75. Com relação ao potencial hídrico foliar, no período de máximo estresse, representado pelas barras pretas, é possível observar que para os tratamentos sob déficit hídrico, foram que apresentaram o menor potencial hídrico foliar, e isso sendo menor, na verdade, no potencial hídrico em pH 5 para Andropalmo gaianus, uroclobrizanta e megaartiço máximo, independente do pH para uroclodecumbens. Vale salientar que a letra maiúscula equivale ao fator água e a minúscula ao pH. Com relação ao teor relativo de água no período de máximo estresse, é possível observar que houve menor teor relativo de água para os tratamentos sob déficit hídrico, isso independente do pH, e após a reidratação dessas plantas, representadas pela barra na coloração cinza, é possível observar que todas as plantas recuperaram seu teor de água. Com relação ao vazamento de eletrólitos no período de máximo estresse, é possível observar que houve maior vazamento de eletrólitos para as espécies sob tratamento com déficit hídrico, sendo maior em pH 5 para as urocloas, maior em pH 6,9 para Andropalmo gaianus, independente do pH para megaartiços máximos. E mesmo após a hidratação das plantas, é possível observar ainda maior vazamento de eletrólitos nas espécies sob tratamento com déficit hídrico, sendo maior em pH 5 para Andropalmo gaianus uroclobrizanta e independente do pH para uroclodecumbens e megaartiços máximos, indicando que ainda com a reidratação havia danos nas células. Com relação à biomassa final, foi observado que para todas as espécies, houve menor concentração de biomassa para os tratamentos com déficit hídrico, e isso sendo independente do pH. Tendo algumas ressalvas, como, por exemplo, com relação à massa seca do tomo foliar, houve menor acúmulo de biomassa para o pH 6,9, se comparado ao pH 5, para o uroclobrizanta, tanto no tratamento irrigado quanto não irrigado. O mesmo ainda foi observado em megaartiços máximos em tratamento não irrigado. Ainda foi observado na massa seca caulinar para o uroclobrizanta, na massa seca radicular para megaartiços máximos e na massa seca total para o uroclobrizanta. A área foliar verde, isso também foi observado em Andropalmo gaianus para o sistema irrigado, e a massa seca foliar pela área foliar foi observado, na verdade, o contrário, que o pH 5 foi o que determinou menor acúmulo de biomassa do que o pH 6,9 para o uroclodecumbens. Diante de todos esses resultados, concluímos que o tratamento sob déficit hídrico associado ao pH 5 foi o que mais limitou a produtividade das espécies. Além disso, que o sistema de produção de baixo nível tecnológico ele não foi satisfatório para a produtividade e qualidade das gramíneas, e que a uroclobrizanta foi a principal espécie que apresentou o melhor desempenho neste estudo, sendo capaz de se recuperar sob déficit hídrico independente do pH, sendo uma boa opção para um produtor de baixo nível tecnológico.